Debate Agora. Agora, meio-dia e 1 minutinho, o JA está no ar e destaca a novela do transporte público em Itumbiara. Trabalhadores que precisam de ônibus para se locomover estão buscando alternativas para não chegar atrasado no trabalho. Além de não cumprir horário, muitos bairros deixaram de ser atendidos. E veja também. Casal é preso com 15 quilos de pasta base de cocaína em Itumbiara. Mulher suspeita de aplicar golpes pela internet em um site de vendas é presa em Jataí. E 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas apenas 1% está empregado. E hoje tem a segunda reportagem da série Socorro, que se cura. Minha avó fala assim: ô Peteleco, tem que beber muita água. Pede pra professora pra você beber muita água. Tudo isso e muito mais agora no J1. Boa tarde, começamos essa edição do JA, mais uma vez falando do problema no transporte público de Itumbiara. A chegada de uma nova empresa para prestar o serviço foi anunciada como solução, mas depois de 3 meses, de acordo com a população, não mudou nada. Pelo contrário, alguns bairros, inclusive, deixaram de ser atendidos. Quem usa o transporte público para trabalhar precisou mudar a rotina, como fez a dona Oripa. A Oripa trabalha como doméstica e mora longe do serviço. Quase todo dia está chegando atrasada, mas não é porque acorda tarde, não. É porque o ônibus mesmo que não passa, né? Chegava 7 horas, 7 e pouquinho, ele ia passar 8h15 por aí. Aí estava vindo todo dia atrasada para o serviço? Todo dia atrasada, chega 8h30 no serviço, aí tem que ficar meia hora depois, após, né, para cumprir o horário, né? Os atrasos estão frequentes e atrapalhando o rendimento dela. O ônibus não tem horário fixo e passa só de vez em quando. Todo dia, né, naquele mesmo horário, esperar e não passar, né? Não é só eu não, as meninas, todo mundo que trabalha aqui, elas ficam esperando. Você já chegou a esperar quanto tempo por um ônibus? Umas 2 horas no ponto de ônibus e nada. Cansada dessa situação de ter que ficar esperando 1, 2 horas no ponto pelo ônibus, a Oripa resolveu mudar o meio de transporte. E agora ela vem para o serviço de bicicleta. Mas a Oripa não é a única insatisfeita com o transporte público em Itumbiara, não, viu? O atraso e a falta de ônibus são reclamações diárias do usuário. Esperar virou rotina. É muita dificuldade para poder passar, a gente está no ponto esperando. E é mais ou menos 2 horas para pegar um coletivo. E quando ele não desce para um lado, ele desce para o outro, aí fica muito mais difícil, porque a gente tem que estar correndo atrás, entendeu? Aí é muito complicado. E quando não é o coletivo, é o ponto de ônibus. Alguns nem cobertura têm. A promessa era de melhoria, mas pelo visto vai ter mais gente seguindo o exemplo da dona Oripa. Pois é, a dona Oripa é apenas um exemplo. Ela mora no bairro São João e diariamente pedala por 7 quilômetros para chegar ao trabalho. E isso para não ser prejudicada. Mas a situação dela poderia ser diferente se a empresa cumprisse com o horário e a prefeitura fiscalizasse. Vamos às respostas, se é que temos respostas, tá certo? A BPMV, que é a empresa que administra o transporte coletivo em Itumbiara, informou que algumas linhas foram retiradas por conta da baixa demanda de passageiros. A empresa disse ainda que atualmente conta com 9 ônibus para atender a população. Já a Prefeitura de Itumbiara informou que está em contato com a empresa para dar uma solução aos moradores do bairro São João até a próxima sexta-feira e que tem acompanhado de perto a prestação do serviço e que as melhorias serão implementadas para atender. Na verdade, que novas melhorias serão implementadas para atender os usuários de forma mais precisa e satisfatória possível. A SMT informa ainda que já trabalha para implementar também os pontos cobertos e que, no momento, está sendo escolhido o modelo mais adequado para atender as necessidades do município. E, em seguida, será iniciado o processo licitatório. Bom, é o que a gente espera para ver se essa novela aí chega a um fim e a população realmente tenha um transporte digno aí, um transporte público de qualidade e digno, tá certo? Vamos mudar de assunto? Vamos falar das notícias policiais? A Polícia Civil de Jataí, no sudoeste do estado, prendeu a mãe e filha suspeitas de clonar anúncios de veículos em site de vendas pela internet. Maria Aparecida Quintina e Vangeluce Quintina Jesus são mãe e filha.
Elas foram presas quando saíam de uma agência bancária onde teriam sacado o valor de R$26 mil após cometerem o crime. Segundo a polícia, a filha aproveitava anúncios verdadeiros de um site de vendas para enganar as vítimas. A quadrilha chegava a mostrar para os compradores veículos semelhantes aos anunciados no site. A polícia interceptou conversas da suspeita com outra integrante do grupo. Eu falei pra ela, o bagulho vai dar certo, mas tem que ser feito na porcaria da primeira hora. Agora isso daí, final de semana inteiro ela não arrumou umas contas para depositar o dinheiro. Isso daí tem que ser tudo já elaborado. Quando caiu o dinheiro na sua conta, ela já tinha que dar o avante. Tá aqui as contas, deposita. Ô povo amador, nunca vi desse jeito. A polícia identificou vítimas aqui na região de Jataí e também no estado de Minas Gerais. Elas eram atraídas pelo valor dos veículos, sempre abaixo do mercado. A suspeita é que existam mais pessoas envolvidas no golpe. Existem outras pessoas que são os mentores dessa situação. Já foram identificados, as diligências continuam em andamento e essas pessoas devem ser presas e responsabilizadas por isso. O advogado de defesa das suspeitas disse que ainda não conseguiu ter acesso ao inquérito policial. Ele protocolou um pedido para que a Maria Aparecida Quintina responda o processo em liberdade, já que ela não tem passagem pela polícia. E a Justiça decidiu ontem que Carlinhos Cachoeira não vai mais precisar usar tornozeleira eletrônica. O juiz Lavínia Artiaga atendeu a um pedido da defesa do bicheiro. Carlinhos Cachoeira cumpre pena por fraudar as loterias do Rio de Janeiro. Está no regime semiaberto, mas já não pernoita no sistema prisional por falta de estrutura. Agora também está livre do monitoramento por tornozeleira eletrônica. A decisão foi do juiz Levine Raja Artiaga, que determinou que eventuais viagens de lazer devem ser devidamente previamente autorizadas e que as viagens exclusivamente a trabalho estão autorizadas e podem durar 3 dias contínuos. Carlos Cachoeira está proibido de deixar o país e deve também, em substituição à tornozeleira eletrônica, dar 2 salários mínimos a uma instituição de assistência social sem fins lucrativos. E que, se as condições forem aceitas por ele, a tornozeleira deve ser retirada pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica. Carlinhos Cachoeira foi até a Central de Monitoração, mas o equipamento não foi retirado. Ainda depende de algumas liberações por parte da colônia agroindustrial, onde ele está registrado. O Ministério Público se posicionou totalmente contrário a esse afrouxamento de pena a Carlinhos Cachoeira, entendendo que ele já foi favorecido outras vezes. A promotora Sólia de Castro Lobo entendeu que Carlos Cachoeira já tinha sido beneficiado em 2 outras oportunidades, com a pena transferida para o endereço da casa dele para conviver com a família e também sendo incluído no programa de monitoração eletrônica. E foi contundente ao dizer que o cumprimento da pena não é um faz de contas, que é preciso existir o rigor da lei. A promotora também afirmou que Carlos Cachoeira é quem deve se adequar à lei e não a lei se adequar às necessidades dele. Nós cobrimos com exclusividade para a TV o momento em que Carlinhos Cachoeira esteve na 7ª Vara Criminal assinando um termo de compromissos e condições e também entregando lá alguns documentos exigidos pela vara. Tentei conversar com ele, fiz algumas perguntas, mas ele se manteve em silêncio. Você vai tirar a tornozeleira agora? Como é que o senhor conseguiu essa decisão? O senhor não vai falar? O autor da decisão, o juiz Levine Raja Artiaga, estava substituindo no primeiro dia as férias aí do juiz titular Oscar Sá Neto e deu, portanto, essa decisão bastante polêmica, determinando a retirada da tornozeleira de Carlinhos Cachoeira. Em nota, a defesa de Carlinhos Cachoeira disse que considerou a decisão adequada porque não tem como ampliar o sinal de cobertura da tornozeleira e que em todas as viagens o bicheiro terá que juntar documentos comprovando as atividades e também terá que comparecer ao fórum. E a Polícia Militar prendeu um casal e apreendeu mais de 15 quilos de pasta base de cocaína durante um patrulhamento de rotina em Itumbiara. A Teila Costa está ao vivo e tem mais informações sobre essa ocorrência. Boa tarde, Teila.
Boa tarde para vocês, boa tarde, Paulo. Então, essa ocorrência começou no bairro Zenon Borges, aqui em Itumbiara. A polícia viu um carro prata em atitude suspeita, resolveu aí parar esse veículo e na tampa do porta-malas desse carro, substâncias parecidas com pasta base de cocaína. Com o motorista e a passageira, mais drogas. São eles Dalvanir Dantas da Silva e Márcio Luiz da Silva. O trabalho terminou na residência do casal e foi realizado pela equipe do GPT, o grupo de patrulhamento tático. E sobre esse assunto, nós falamos com o tenente Oséias. Vamos acompanhar aí essa entrevista. Durante a abordagem, estava muito nervoso. Na busca pessoal, foi encontrado com o rapaz que era o motorista do veículo uma porção de cocaína. Essa senhora, na busca pessoal, posteriormente foi localizado nas vestes dela cerca de 4 tabletes de substância aparentando ser pasta base. Foi realizada uma busca minuciosa dentro do veículo, no porta-malas, na tampa do porta-malas, escondido, a gente achou mais porções de entorpecente lá. Então deslocamos até a residência desse casal, sendo encontrado dentro da residência várias outras porções de entorpecente, vários tabletes de drogas. Totalizando nessa residência, nós encontramos lá 19 tabletes de substância aparentando ser pasta base, cerca de 800 gramas de substância aparentando ser cocaína e vários apetrechos utilizados no refino dessa droga. Inclusive uma prensa hidráulica utilizada para embalar, vários objetos, facas com vestígios de droga, vários sacolés, vários instrumentos, insumos utilizados para a fabricação e comércio desse entorpecente. Então, e aí com todo esse material que foi encontrado, a polícia acredita que nessa residência servia também como um laboratório, né, que refinava essa droga. E a polícia quer saber para onde que ia essa droga. Vamos ouvir aí mais uma entrevista com o tenente Oséias. Em um dos cômodos lá, a equipe observou que funcionava um laboratório. Lá eles estavam refinando, empacotando e industrializando essa droga aí para depois ser vendida na região. No momento da abordagem, eles estavam saindo para fazer a entrega desse entorpecente que estava escondido, tanto com a senhora, tanto no porta-malas do veículo. Eles apresentaram versões diferentes para nós. O motorista disse que estava indo em direção Caldas Novas e a senhora nos disse que estava sentido Centralina, Minas Gerais. Então, posteriormente, né, vai ser verificado qual seria o destino dessa droga. Então, Paulo, esse veículo já foi encaminhado para o pátio da PM, né, da Polícia Militar, e esse casal encaminhado para a delegacia. E é com você. Taylor, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você. Pois é, parabéns aí também à polícia. Primeira pausa aqui no JA1. Na volta vamos falar da lei de cotas que garante a pessoas com deficiência oportunidade no mercado de trabalho. Agora são 12h14, é num instante só. Um gigante carioca. Pedro na entrada da área, bateu colocado. Gol! Um gigante paulista. E cruza! Gol! Uma rivalidade sem tamanho. Fluminense e Corinthians. Amanhã, depois de Segundo Sol, é noite de clássico no futebol na Globo. Aqui é emoção. O Lucas promove o desafio do menor preço e cobre qualquer oferta anunciada. Arroz Lucas, 5 quilos, 11,99. Leite Dalac, 1 litro, 2,78. Achou pouco? Então toma! Mabel Rosquinhas, 800 gramas, 4,79. Lucas, ninguém consegue vender mais barato. Ofertas Rei das Mangueiras. Lavadora Jacto, R$750. Compressor, 550. Furadeira DeWalt, R$264,90. Lavadora Jacto, 1.250. Mangueira Jardim, 1,60 o metro. Rei das Mangueiras, casa de amigos. Unopar Itumbiara, a universidade mais completa da região. Faça sua escolha. São mais de 50 cursos das mais diversas áreas e laboratórios modernos com equipamentos de última geração. Conheça a Unopar e venha estudar com a gente. Tricolor Tintas, tudo o que você precisa para dar muito mais vida à sua obra. Produtos e materiais de pintura do pincel, as tintas das melhores marcas do mercado, impermeabilizantes e muito mais. E tudo em até 6 pagamentos. Tricolor Tintas. Venha conhecer a Up Store, sua loja Malve em Itumbiara.
Uma linha completa, moderna e com muito estilo para todos os momentos do seu dia a dia e para vestir toda a sua família. Venha conhecer Up Store. Qualidade, variedade e o menor preço. Tudo isso você encontra em um só lugar. Supermercado Esquinão. Compare, comprove. A maior variedade e o menor preço. Só no Esquinão. A gente vai ter um filho. Eu não acredito. A gravidez foi inesperada. Só tem 17 anos. É uma criança. Só que a maior surpresa ainda estava por vir. Será o fim da sua candidatura ao Senado. Eu não vou permitir isso. Tiraram minha filha de mim. O quê? Como assim tiraram de você? Eu quero ela de volta. Ela pertence a uma outra família agora. Ela não é mais sua. Direito de Mãe. Hoje, na Sessão da Tarde. Agora, meio-dia 17, o JA está de volta porque tem uma boa notícia para o consumidor. É que a Companhia de Energia aqui de Goiás está com o projeto Luz Solidária, que ajuda os clientes que sonham com um eletrodoméstico novo. O benefício é um descontão no preço do aparelho. A Michelle e essa geladeira vivem um relacionamento à distância há meses, mas hoje vai sair casamento. Apaixonei foi por essa aqui. Hoje ela sairia a 3 mil. Mas, devido a estar no projeto, ela vai sair pela metade do preço, R$ 1.500. Aí você consegue pagar? Consigo pagar. Isso porque ela vai comprar por meio do projeto Luz Solidária da Enel. O eletrodoméstico novo sai pela metade do preço, que ainda pode ser parcelado na loja. Aí ficou bom, né, seu Alaor? Como que é a sua geladeira que o senhor tem hoje? Tem uns 20 anos, mais ou menos. E ainda funciona direitinho? Funciona. Mas gasta muita energia? Um pouco. O projeto quer substituir geladeira, ar-condicionado e freezer que consomem muita energia por aqueles mais econômicos, que têm essa etiqueta A. Vão ser 12 milhões de reais em desconto. Por isso, seu Lindomar correu. Porque da outra vez eu não consegui. Aí perdeu. Perdi. Mas agora garantiu a quase surpresa para a patroa. Dona Márcia, a geladeira está saindo. Mas olha, para conseguir levar uma geladeira novinha como essa para casa, é preciso seguir algumas regras. A primeira delas é que o cliente precisa entregar a geladeira velha que vai ser reciclada. Um técnico vai até a casa dele verificar se o produto é realmente daquele que consome muita energia. Também é preciso estar com as contas de energia quitadas. Do valor pago pelo cliente, 45% vão para a loja, 5% para um projeto social numa instituição indicada por ele e o restante é custeado pela Enel. A Zelma ainda não decidiu qual vai levar, mas já sabe bem como inaugurar a geladeira nova. É um pudim bem gostoso. Aí você vai me convidar, né? Vou te convidar. Fechou então, combinado. Rodou a vinheta, é hora da sua participação. A gente começa o QVT dessa terça-feira com a bronca do Heloís dos Reis sobre um entulho que foi jogado num lote bem em frente ao Colégio Militar aqui em Itumbiara. Segundo o morador, o lixo é de uma obra da própria escola. Vamos ver. Pode. Colégio Militar. Isso é lixo deles, entulho. Eles têm condições de pôr a caçamba. Esse é o exemplo que eles dão para os seus alunos, é? Acho que deveria ter alguma punição por isso. Pois é, Luiz. Por telefone, o diretor do Colégio Militar de Itumbiara disse que a unidade está passando por reforma e que o entulho está sendo depositado temporariamente no lote que fica ao lado da escola. O diretor informou ainda que o proprietário do terreno autorizou o colégio a descartar os materiais no local. A limpeza vai ser feita em breve pela prefeitura. E a bronca ainda é sobre a falta de consciência da população que insiste em jogar lixo em terrenos baldios. Um morador do bairro Dom Veloso, em Itumbiara, reclama de uma área que está servindo de depósito de entulho. Segundo ele, a prefeitura fez a limpeza, mas os moradores já sujaram a área novamente. O problema é na rua Caio Barcelos da Silveira, perto do Detran. Olá, queria fazer essa reclamação aqui, ó, essa denúncia. A prefeitura, sábado, veio aqui, limpou aqui, ó. O pessoal lá da prefeitura estava aqui trabalhando, a Secretaria de Ação Urbana. Tirou um monte de lixo daqui. Olha aqui, ó. Um dia, bem dizer, depois, 2 dias, olha aqui.
Ó. O povo gosta muito de reclamar, mas eles vêm aqui, limpam e eles tornam, vêm e jogam de novo, ó. Olha aqui, já tem 2 montes de lixo aqui, ó. Isso é uma falta de respeito. Realmente é uma falta de respeito de quem joga lixo em área proibida, né? A Prefeitura de Itumbiara repassou a reclamação para a Secretaria de Ação Urbana, que vai fazer a limpeza do terreno em breve. O telefone para esse tipo de reclamação é o 3433-0450. Agora a gente vai falar de um assunto que envolve muita gente. É a lei de cotas, que garante o direito à inclusão no mercado de trabalho de pessoas com algum tipo de deficiência. Por isso, eu recebo aqui no estúdio com a gente a advogada Liliane Costa, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da OAB de Itumbiara. Boa tarde, Liliane. Seja bem-vinda ao JA1. Eu quero que você comece falando com a gente quem é considerado pessoa com deficiência. Sim, as pessoas com deficiência são aquelas que têm a deficiência intelectual, tem as pessoas com deficiência física e tem a pessoa também com a deficiência múltipla, que pode ser a deficiência intelectual mais a deficiência física. Bacana. Olha só, sobre esse assunto nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar aqui no telão. A Alexandra passa o dia fazendo atendimentos. César Alexandra, boa tarde. E a deficiência, sequela da poliomielite, não interferiu em nada na oportunidade. Já são 8 anos no mesmo lugar, trabalhando como telefonista. Porém, a gente acaba fazendo outros atendimentos, né? Auxiliando a informação, seja ela pessoal também, né? Por lei, empresas com no mínimo 100 funcionários são obrigadas a cumprir cotas para pessoas com deficiência, exatamente o que faz a empresa onde ela trabalha. Mas apesar da importância e da obrigatoriedade, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é pequena. Segundo o IBGE, dos 24% de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, apenas 1% estão empregados. E muitas das pessoas com deficiências enfrentam dificuldades de inserção social, problema que pode ser resolvido com o trabalho. O trabalho que ela desenvolve é de muita qualidade, ela realmente faz parte do grupo, o grupo tem ela como uma pessoa que nos ajuda muito e que nos auxilia muito em todas as nossas atividades. Não que tenha deficiência que não é capaz de realizar as suas atividades, porque ele pode ajudar com a organização, né, do ambiente, e ter a produtividade como outro colaborador tem também, seja ela igual ou superior a eles também. Bacana, pois é, nós estamos falando sobre a lei de cota para portadores de deficiência e aqui no estúdio quem está comigo é a advogada Liliane Costa, que a gente já apresentou antes da reportagem. Ela é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da OAB de Itumbiara. Liliane, eu quero seguir falando com você o seguinte, a lei ela já tem 27 anos. E o que ela garante? Mudou alguma coisa para o deficiente depois que essa lei entrou em vigor? Sim, porque nós temos percebido que nós temos trabalhado com a orientação, nós temos trabalhado com a disseminação de informações e isso tem feito com que a pessoa com deficiência hoje sabe dos seus direitos e sabe que o mercado de trabalho hoje necessita da empregabilidade da pessoa com deficiência e o reabilitado também do INSS. Agora, mesmo existindo a lei que garante esse direito, muitas empresas ainda preferem pagar uma multa do que colocar um empregado aí com deficiência, do que dar essa oportunidade. Você tem dados sobre isso? Então, nós sabemos que várias empresas hoje em Itumbiara têm atendido a pessoa com deficiência na igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Como eu posso citar algumas como a JBS, como a BP, que tem disseminado cursos de qualificação e capacitação no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Então, acredito eu que agora com essa lei em vigor, além de aplicações de multas, porque antes eram as TACs, era o termo de ajustamento de conduta, era fiscalizado e aí teria um prazo para a sua regularização. Hoje não, hoje já se aplica a multa, a partir do dia 16 de janeiro existe a aplicabilidade da multa. Então tem que ser cumprida a lei de cotas. Com certeza você me disse, Paulo, sobre as dificuldades. Nós sabemos que dificuldades todos nós, empregadores e também trabalhadores, sofremos no ambiente de trabalho.
Mas eu acredito que com a qualificação, com a capacitação sendo oferecida por muitas empresas, inclusive as nossas parceiras como SESI, SENAI, SENAC, nós podemos aí cumprir essa cota. Pois é, agora na reportagem ficou bem claro que as empresas com 100 funcionários, com 100 colaboradores, elas já precisam de cumprir essa cota, né? Sim. Como é que tem um escalonamento? Como é que é? De Tem, acordo com o número de profissionais, de colaboradores, tem que ter uma cota de portadores de deficiência? Como é que funciona? Sim. A Lei 8.213 de 91, em seu artigo 93, prevê que as pessoas com deficiência, para elas serem inseridas no mercado de trabalho, existe uma porcentagem nas empresas. Ou seja, até 200 funcionários são 2% do quadro de funcionários que devem ser aí para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. De 500 trabalhadores, a partir de 500 trabalhadores, já tem a porcentagem aí de 3%. De 1.001 trabalhadores, já são 5%. Ou seja, a gente tem grandes empresas aqui e que tem um mercado que pode absorver todo esse portador de deficiência que quer trabalhar então, né? Sim, sim. Nós vemos aí que nós temos várias empresas, várias indústrias aqui em Itumbiara com uma grande porcentagem aí para essa contratação e é por isso que nós temos oferecido dentro da APAI cursos de capacitação com algumas parceiras, como por exemplo a JBS, para qualificar essa pessoa com deficiência para que ela esteja pronta para o mercado de trabalho. Agora, como saber se essas empresas estão de fato cumprindo aí com a lei? Sim, existe a fiscalização, né, pelo Ministério do Trabalho, pela Procuradoria do Ministério do Trabalho, inclusive com aplicações das multas para os descumprimentos. E lembrando que, no caso de descumprimento, a aplicação da multa é de acordo com a porcentagem não cumprida. Então, pode chegar aí até R$233 mil de multa. Ou seja, é preferível, então, já que tem a lei e que esse colaborador pode ser tão eficiente como qualquer outro, dá oportunidade, né? Com certeza. Por quê? Nós vimos ali na reportagem que passou, né, antes, sobre a questão dessa igualdade. Sem falar que o trabalho é um princípio da dignidade da pessoa humana. É um direito cidadão, onde todos nós, embora seja uma pessoa com algumas limitações, mas com certeza no mercado de trabalho pode executar serviços excelentes como qualquer outro. Agora, Liliane, em relação a salário, há uma diferença de salário para o trabalhador que não tem nenhum tipo de deficiência ou não? É proibido ter essa diferença? É proibido, não pode haver. Inclusive, eu sempre digo para as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho a possibilidade aí de ter o plano de carreira dentro da empresa. Uhum. Porque muitos, Paulo, ficam limitados à questão do recebimento do benefício, né? Que é o LOAS, benefício de prestação continuada. E eu sempre alerto, não se perde o benefício. Você que vai para o mercado de trabalho, o benefício fica suspenso enquanto você estiver nas suas atividades aí de trabalhador trabalhistas. Agora, uma empresa que não tem aí a cota de colaboradores aí com um mínimo de 100 funcionários, mas que quer abrir uma vaga, que quer dar essa oportunidade, é possível? Como é que ela faz? Sim, é possível. Hoje o Cine já pega aí alguns currículos de pessoas com deficiência, inclusive para facilitar essa comunicação aos empresários. E também fiquei sabendo que a Funsol hoje, ela também ocasiona essa seletiva de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho aí junto com as empresas. Bacana. Agora, essas empresas, elas precisam de fazer uma adaptação na sua área física para receber esses funcionários? Sim. Como é que funciona? Com certeza, Paulo, porque para que se tenha aí a oportunidade, na igualdade inserida dentro do mercado de trabalho, existe também a quebra das barreiras que impossibilitam, por exemplo, a locomoção de uma pessoa com deficiência física e seja talvez até mesmo usuária de cadeiras de rodas. Então, nós precisamos de quebrar as barreiras, seja elas longitudinais, seja elas arquitetônicas. Então, há essa necessidade, sim, de uma adaptação dentro da empresa. Pois é, Liliane, para a gente encerrar aqui, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que empregam e aquelas que têm vontade de empregar, mas não sabem como fazer? Eu quero dizer que existe um ganho mútuo, né? Onde o empregador, com certeza, empregando a pessoa com deficiência, ele vai valorar as qualidades da pessoa com deficiência e também não só desse trabalhador, mas também de todo um grupo. Porque a convivência faz quebrar muitos paradigmas de dificuldade. A gente vê que nas experiências que nós temos junto aos nossos alunos da APAI,
a gratidão que as pessoas com deficiência têm de estarem nessa oportunidade e o quanto ganho tem também para os funcionários que estão ali ao redor, vendo que as limitações elas podem ser quebradas a partir do respeito, a partir da oportunidade, então é muito válido. Certo. Olha só, nós falamos aqui sobre a lei de cotas para portadores de deficiência, conversamos com a doutora Liliane Costa, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Itumbiara, tá? E você que está em casa, se quer que a gente traga aqui um entrevistado para falar sobre algum assunto, manda a sua sugestão para a gente, entre em contato com a gente, vai ser um prazer aqui convidar pessoas que possam esclarecer a sua dúvida, tá certo? E já que estamos falando da lei de cotas para pessoa com deficiência, vamos ver agora as vagas de emprego disponíveis no Cine de Morrinhos. Costureira de máquina overlock, eletrotécnico, operador de empilhadeira, operador de máquina de envasamento, operador de máquina de esterilização UHT, representante comercial, técnico em manutenção em equipamentos de refrigeração e 2 vagas para pessoa com deficiência, uma para auxiliar de produção e outra para vigia. O Cine Morrinhos fica no VaptVupt. E eu quero mais uma vez agradecer a presença da doutora Liliane, tá? Obrigada, Paulo. E as portas da emissora do Jornal Anhanguera estão abertas aqui para receber a senhora sempre que tiver uma novidade para atualizar nós e ao nosso telespectador, tá certo? Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez a TV Anhanguera estar de portas abertas e nós precisamos disso mesmo, disseminar as informações. Pois é. E assim a gente vai para mais uma pausa aqui no JA1. Na volta, temos a segunda reportagem da série Socorro, que se cura. É num instante só. Eu volto rapidinho, 12h32. Castigos e torturas. Tentativas de fazer justiça com as próprias mãos. No momento em que alguém grita, pega ladrão, e é linchado e as pessoas não querem nem saber. Uma barbárie, realmente. A cultura da violência em Manaus. E eu fiquei sabendo que uma pessoa foi morta aqui hoje. E o destino do menino preso num poste no Rio de Janeiro. Amanhã, depois do futebol. As histórias por trás das imagens que correram o Brasil. Não tem justiça, então deixa a justiça fazer. No Profissão Repórter. É melhor economizar para não faltar. Sabia que tem jeito de deixar a casa limpinha só com 1 litro de água? Com uma mistura de água, 2 colheres de detergente e 4 de vinagre, é possível limpar tirando a gordura e ainda clarear o piso da sua casa. Assim você não precisa ficar trocando a água do balde e terá litros de economia. Uma campanha da TV Anhanguera e Ministério Público do Estado de Goiás. No Empório Anhanguera você encontra os melhores produtos. Confira os super preços. Cerveja local R$1,29. Arroz Garotinho R$10,99. Empório Anhanguera. Se beber, não dirija. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Jornalismo é isso. A gente duvida, a gente confere, a gente informa. Fato ou fake? É jornalismo para o fake não virar news. Hoje é dia de feira no O Seu Verdurão. Ofertas para deixar sua mesa mais saborosa. Ovos brancos R$6,99. Banana ou melancia 98 centavos. Mandioca ou cebola 99 centavos. O Seu Verdurão, o melhor para a sua família. Emma e Ernesto, enfim, juntos para sempre. Até que Lady Margaret estrague a festa. Eu odiei não ter sido convidada, mas eu resolvi trazer o meu singelo presente para os noivos. A destruição. Hoje... Estragaram nossos sonhos, baronezinha. Não, marido. O nosso sonho está dentro da gente. Mas isso não vai ficar assim. Nós vamos ter a festa que eu sempre imaginei pra gente. Orgulho e paixão. URG, que é a Companhia de Limpeza de Goiânia, retira todo mês 4.500 toneladas de sujeira dos córregos da capital. Os locais que deveriam ser preservados se tornam depósitos de lixo e entulho. Móveis, eletroeletrônicos, animais mortos, lixo doméstico, todo tipo de sujeira vai parar no córrego Capimpuba, considerado um dos mais poluídos da capital.
2, 3 dias pode vir, tá tudo sujo de novo. É cachorro morto, sacos, entulhos, lixo, cadeira, velho. Só aqui em Goiânia existem 65 córregos que passam por 560 bairros da capital. Todo mês, a Companhia de Limpeza Urbana recolhe mais de 30 mil toneladas de entulhos em toda a cidade. Cerca de 15% são provenientes de sujeira nos mananciais. E qual é a parcela de culpa da população nessa história? O sofá, a geladeira, esses objetos, alguém joga. Então, eu acho que a parcela de falta de conscientização é de toda a população, de alguns, né? Nós estamos chegando aí no período chuvoso. Isso aí pode acarretar uma enchente, né? Então é muito importante esse serviço que a Comurg faz durante todo o ano. Além do prejuízo ambiental e do problema de saúde pública, o lixo descartado de qualquer jeito ameaça os próprios funcionários da Comurg. Como a gente trabalha, mas não tem como ficar olhando, a pessoa joga muito caco de vidro, muitas garrafas velhas, né? Eu mesmo já furei os pés várias vezes. Enquanto o Macambira Nicuns passava por uma roçagem, equipes também encontraram um cachorro morto às margens do córrego. No córrego Cascavel, na altura da Avenida T63, pedaços do que era um aparelho de TV e muito entulho jogado debaixo da ponte. Eu assustei a hora que eu vi aquele tanto de lixo ali, ué. Parece um lixão. Moradores da região já viram gente despejando lixo na área na cara dura. Cara, de manhã eu fui passando e chegou com uma caixa e despejou lá dentro. Falta de consciência e de respeito com o meio ambiente. Muita sujeira para poluir um rio, né? Que é uma joia preciosa para o ser humano, que é a água, né? E vem a chuva, carrega para dentro do rio, entope, a prefeitura é culpada. Então o povo tem que ser um pouco civilizado para isso, né? Nossa série está no ar e uma das armas para enfrentar o tempo seco é beber muito líquido. Esse alerta vale principalmente para as crianças que sofrem muito nessa época. E é doença que não acaba mais, problemas respiratórios, diarreia, vômitos. Por isso a gente foi atrás de especialistas para mostrar para você receitas para a saúde dos pequenos. O nosso especialista em alimentação, Adriano Regis, mostra para a gente agora. Quase consegui um pretexto para cair na aula. Em outros períodos, normalmente são 2 aulas de natação por semana, 2 tempos de 45, como se fosse uma partida de futebol. Mas com o tempo seco e a baixa umidade, passam a ser 3 tempos de 45. O resultado? Bem, a sensação de desconforto perde de goleada. Eles respiram melhor, porque com o clima muito seco, as narinas ficam muito ressecadas. O trabalho maior é para sair, porque eles não querem sair. A oficina culinária na escola também ajuda a refrescar. Vai uma aguinha saborizada aí? Nesse caso é uva e tem para saborizar o hortelã também. Olha que maldade da Isabela, gente, vai dar um gelo nas crianças. Não gostei dele. Quem que gosta de saladinha de fruta? E na oficina para montar sanduíche, só ingrediente saudável. Eu aprendi a fazer pão natural. É gostoso? Sim. Cada alimento tem um nutriente diferente, então a gente preza muito as cores. Quanto mais coloridas, eles gostam ainda mais. Aí vai mais uma lição que é quase um repente. Verduras e carnes podem ser deliciosos e os sucos naturais são líquidos e poderosos. Enfim, é sempre interessante a gente se lembrar, a alimentação saudável ajuda no bem-estar. Que bacana, né? Pois é, e você pratica esporte? Não deixa a academia ou outras atividades físicas por nada? Então fique de olho na reportagem de amanhã. Nessa secura, é preciso redobrar os cuidados na academia ou nas atividades ao ar livre, tá certo? E última pausa aqui no JA1. Na volta vamos mostrar um leilão para ajudar o Hospital do Amor de Barretos, que oferece tratamento contra o câncer. Agora 12h40. Eu errei demais. Errei demais. Com você, com a Júlia, com o Pedro. Todo mundo merece uma segunda chance. O que eu sei é que nós duas estamos sofrendo da mesma dor.
da mesma perda. Menos a Bia Falcão. Essa é tão venenosa que, enquanto pedia desculpas, tirava uma maldade novinha do forno. Meu Deus. O que foi? Tô sendo acusada da morte do Pedro. Agora a Vitória tá passando um sufoco danado para provar a inocência. Por que estão me acusando desse crime, desse absurdo? E a Megera assiste a viúva do neto correr o risco de ir para trás das grades injustamente. Ela vai voltar pra cadeia de onde nunca devia ter saído. De segunda a sexta, belíssima. A sua novela da tarde. Se eu não obtiver a guarda da minha bisneta, Medeiros. Não precisa dizer mais nada, Bia. Em Vale a Pena Ver de Novo. Supermercado Campeão, o lugar perfeito para você e sua família fazerem suas compras. Ambiente climatizado, estacionamento coberto. Toda semana ofertas imperdíveis. Terça verde, quarta da quitanda e a quinta filé. Supermercado Campeão, 19 anos de qualidade e economia. Eu ouvi churrasco no fim de semana? É isso mesmo, produção. E passa carne pra lá, e a farofa pra cá. O pão de alho vinagrete, ninguém para de chamar. E passa carne pra lá, e a farofa pra cá. O pão de alho vinagrete, ninguém para de chamar. E o melhor jeito de servir é o kit churrasco daqui. E o melhor jeito de servir é o kit churrasco daqui. Kit Churrasco Jornal Daqui. 7 peças para servir seu churrasco em grande estilo. Junte 60 selos e pegue o seu. É o kit churrasco daqui. Qual o valor de uma hora? Para muitos brasileiros é conseguir tomar um café na padaria antes do expediente. A gente sabe o valor que o tempo tem na sua rotina. Para valorizar cada segundo do seu tempo, agora o seu jornal Hora 1 começa às 4 da manhã. Uma hora a mais de informação para o seu dia render mais. Hora 1, das 4 às 6 da manhã. Tudo que eu preciso pro almoço e pro jantar. Preço e qualidade não dá pra comparar. Quem manda é o freguês, tá barato, tá no Reis. Batatinha ou banana prata, quilo 79 centavos. Laranja, quilo 99 centavos. Mamão formosa, quilo 1,99. Costela bovina, quilo 9,99. Café Reis, 500 gramas, 6,97. Arroz MC Gold, 5 quilos, 10,99. Tá barato, tá no Reis. Não adiantou nada eu ter separado o Beto da Marisqueira. Ele não voltou pra casa. Eu tenho pra mim que ele tá se encontrando com ela. Então a gente tem que desaparecer com essa demônia daqui de Salvador. Será que Luzia vai embarcar na jogada de Remy? Eu e a mãe de vocês, a gente vai fazer uma estripulia pra tirar umas fériasinhas juntos. Vamos pra Buenos Aires. Peraí, você quer viajar com esse cara, minha mãe? Hoje, Segundo Sol. De volta com JA, agora nós vamos falar de solidariedade. Criado há mais de 50 anos, o Hospital do Câncer de Barretos, que agora se chama Hospital do Amor, é uma instituição filantrópica que oferece tratamento gratuito. A unidade até recebe recursos do SUS, mas não são suficientes para cobrir todos os gastos. E o déficit mensal chega a 22 milhões de reais. Para fechar a conta, o hospital precisa da ajuda da comunidade. Em Tumbiara, as ações para ajudar já começaram. A campanha está nas ruas e também nas redes sociais e tem mobilizado muita gente. Fala pessoal, aqui é o Felipe Massa. Bom, eu queria pedir uma coisa muito importante aí para todos vocês. Em primeiro lugar, ajudar o leilão Direito de Viver no Hospital do Câncer de Barretos, que faz um trabalho excepcional para ajudar as pessoas. Vamos ajudar, cada um de vocês que puder ajudar, né? Vocês estão ajudando muitas pessoas, muitas crianças, muitas pessoas que sofrem com um problema muito maior do que o nosso, muito maior do que qualquer outra coisa. Então vamos lá ajudar. Um grande abraço e tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, vou fazer com o meu coração. O objetivo é nobre, arrecadar dinheiro para o Hospital de Amor de Barretos, uma instituição filantrópica que atende gratuitamente pacientes com câncer de todo o país, inclusive de Itumbiara. Nós temos aí uma média de encaminhamento para Barretos, né, para o Hospital de Amor, em torno de 800 pessoas mensais. Isso só em Itumbiara. Você imagina o país inteiro encaminhando pessoas para esse hospital, que hoje é um hospital de excelência. E vão ser várias atrações no dia 2 de setembro, o dia D do evento.
Esse vai ser o 7º leilão em Itumbiara para arrecadar recursos para o hospital em Barretos. Além da venda presencial, tem também um leilão virtual. Várias prendas que foram doadas já estão sendo oferecidas pela internet, inclusive esse violão aqui, autografado pela dupla Jorge e Matheus. E os organizadores querem mobilizar toda a sociedade. Para isso, um escritório foi montado para receber doações e coordenar todas as ações. Então, toda a cidade participando, aquele que não está participando, nós convidamos para que participe da campanha, para que faça a sua doação, seja ela da forma que for, seja ela do valor que for, seja ela aquilo que ele queira doar, né? Nós estamos abertos a todo tipo de doação e o que nós queremos, na verdade, é que Itumbiara colabore com o Hospital de Amor, que faça uma maior colaboração possível. Para quê? Para que nós possamos sempre ter ali aquele apoio que estamos tendo para atender aí as pessoas que têm tido necessidade do atendimento ali no Hospital de Amor de Barretos. E se você quiser participar do leilão virtual, basta acessar aí o site que aparece no seu vídeo, tá certo? Estamos de volta com o QVT e agora temos uma denúncia de desperdício de dinheiro público. A gente está sempre falando aqui sobre a falta de água em algumas cidades do estado. Mas aqui em Itumbiara, a Saneago parece que não está dando um bom exemplo. É que tem reservatório com vazamento de água. Esse vídeo foi enviado pela Thaís. Ela está dando uma bronca na Saneago sobre essa caixa d'água do bairro Jucarantes 2, que está com vazamento. Olha só o desperdício. A Saneago explicou que o vazamento foi causado por um problema no quadro de comandos do reservatório. A empresa informou ainda que o reparo já foi feito e o reservatório está operando normalmente. Que bom, né? E seguindo em frente com a sua participação aqui no JA1, a bronca agora é sobre um terreno que está servindo de depósito de lixo e entulho. A moradora de Itumbiara, que não quis ser identificada, gravou um vídeo mostrando a sujeira. O problema é na rua V11, no bairro Cidade Jardim. Vamos ver. Olha o lixo na rua V11, em frente à lagoa. O mais triste que são os próprios moradores que jogam, pedindo aqui ajuda para a prefeitura, para poder ver o que pode estar fazendo. Tem até uma placa, mas as pessoas continuam jogando o lixo aqui. A Prefeitura de Itumbiara repassou a reclamação para a Secretaria de Ação Urbana, que vai fazer a limpeza em breve. A gente vê que falta de consciência dos próprios moradores, né, gente? Que sujam terrenos. Não dá. Viu só? E o QVT é um canal aberto para sua participação no Jornal Anhanguera. É só baixar o aplicativo aí no seu celular. Por ele você pode enviar vídeos, fotos mostrando a situação da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E se preferir, use o nosso e-mail jornalismo.itumbiara@jornalanhanguera.com.br ou então liga aqui na nossa redação. O nosso novo telefone é o que aparece aí no seu vídeo. O número é 3293-1700. Então anota aí para não esquecer. 3293-1700. Vamos reforçar aí o convite então. QVT, e-mail ou telefone 3293-1700. A sua participação é muito importante para a gente aqui no Jornal Anhanguera, tá certo? E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. O Cerrado é considerado o bioma mais antigo do Brasil e é um dos mais ricos em biodiversidade. Mesmo no período de estiagem, a vegetação é capaz de proporcionar um espetáculo. As flores chamam a atenção, principalmente dos insetos polinizadores e das pessoas que contemplam essa maravilha no coração do Brasil. Algumas chamam a atenção pelo tamanho, forma e suas cores. Outras são minúsculas. É preciso chegar bem perto para notar a presença delas no cerrado. O cerrado ele é um mosaico de tipos de vegetação, tipos de solo, estratégias comportamentais dos animais, das plantas. E por isso ele tem uma elevada biodiversidade, uma das maiores dos biomas brasileiros a gente encontra no Cerrado.
Aqui na região do Cerrado, os cientistas conseguiram identificar 10 mil espécies vegetais. Quase a metade é endêmica, ou seja, só ocorre aqui. Na época da seca, as folhas caem e as flores ganham um colorido especial. O ipê amarelo e o cega machado estão entre estas plantas que florescem no período da seca. Mas o ano inteiro tem um certo grupo de plantas reproduzindo, em floração. A ocorrência de espécies depende do clima, da luz, temperatura, da altitude também. A Serra dos Pirineus é um dos pontos mais altos do estado, com 1.385 metros. Aqui em cima, duas plantas se destacam. Esse arbusto, a mimosa, e a sua flor lilás. Bonita, não é? A outra planta é essa daqui, o famoso chuveirinho. Veja só como a flor dele é exótica. E onde tem flor, tem beija-flor, borboleta e principalmente abelhas. A planta se beneficia porque ela vai realizar a reprodução sexuada e o animal que visita se beneficia porque ele tem um alimento, ou no caso aqui das abelhas que visitam o murici, o óleo que vai alimentar as larvas, quer dizer, os filhotes dessas abelhas. O cerrado, ele responde a vários fatores abióticos. O fogo, a chuva, a temperatura, a luminosidade solar, e o fogo, ele funciona como um gatilho que estimula a floração. Por causa disso, na Chapada dos Veadeiros, os pesquisadores vêm realizando um estudo sobre a queima controlada. O canjuzinho do cerrado é um exemplo de planta que produz mais com a passagem do fogo pela área. Nas principais reservas, como o Parque Nacional das Emas, no sudoeste de Goiás, as flores do cerrado ainda exibem com garantia toda a sua beleza. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que ter um outro olhar. Quando a gente vai a campo, quando a gente está no cerrado, a gente tem que ter um olhar para ver essa beleza das estratégias de sobrevivência. E os pesquisadores sabem que muitas dessas espécies do cerrado podem ser extintas pela ação do homem, antes mesmo de serem estudadas. Para cada uma dessas plantas aqui, a gente vai ver muitas características diferentes, de flores, folhas, frutos, e a maioria dessas espécies a gente ainda não conhece. É realmente muita riqueza, né? E com essa notícia terminamos mais uma edição do J1. Fique agora com o Globo Esporte. Na sequência tem Jornal Hoje com as notícias do Brasil e do mundo. E eu te espero amanhã. Fique com as imagens de Panamá. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Só sei que eu tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei.